Meus irmãos, eu quero aqui saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar a todos para abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 29 ao 35, que diz assim: Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Eu quero aqui saudar também, como nós estamos gravando nessa noite, a todos aqueles que também nos ouvem através aí das redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos, a todas as irmãs, enfim, a todos que nos ouvem, que possa ser de fato um momento de grande reflexão e desenvolvimento da nossa fé em Cristo Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é de fato um livro que trabalha para nós a expansão do cristianismo no primeiro século. E é uma leitura muito rica porque, ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a expansão do cristianismo, ela foi realizada pela ação do Espírito Santo de Deus, e os personagens usados nessa expansão foram de fato homens, foram mulheres, foram apóstolos. Nós temos na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, de fato, uma narrativa que registra a expansão do cristianismo na instrumentalidade de homens e de mulheres, de líderes e de liderados. E a passagem específica que nós estamos lendo, Atos, capítulo de número 8, 29 a 35, traz para nós uma narrativa muito importante. A quem que já estudou o livro de Atos dos Apóstolos, percebe claramente que na leitura do Atos dos Apóstolos, nós temos ali alguns conceitos que permanecem naquela sociedade que de fato têm trazido na propagação do Evangelho algumas dificuldades. Por exemplo, a expansão do cristianismo se dá de dentro do judaísmo para o mundo gentílico. Jesus era um judeu, os apóstolos eram judeus, mas agora esses judeus agora estão proclamando a mensagem do reino, o evangelho do reino, não só para judeus, mas também para gentios. Mas o que acontece na leitura bíblica é que os judeus, eles não tinham uma boa relação com os gentios,
e havia de fato uma certa rivalidade étnica entre judeus e as outras etnias, aonde Paulo, especificamente, no seu ministério, vai ter que trabalhar por muitas vezes pontos doutrinários, procurando de fato tirar o entrave que havia na vida daqueles primeiros seguidores de etnia judaica, que não tinham uma boa compreensão do alcance da mensagem de Jesus ao mundo da época. Mas o fato é que a Bíblia vai dizer para nós que a mensagem de Jesus não era apenas para ser propagada aos judeus, mas deveria alcançar todas as etnias. E aqui nós temos uma passagem onde nós temos Filipe. E Filipe não é um apóstolo. Filipe, ele é um seguidor de Jesus, que segundo o texto bíblico, ele foi direcionado pelo Espírito a ir de encontro a um eunuco, ou seja, um homem que não era também um judeu, mas ele estava lendo as Escrituras, estava lendo o Antigo Testamento, na passagem de Isaías, e segundo o texto bíblico, o eunuco está fazendo a leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, ele não está compreendendo o que ele está lendo, e Filipe então agora vai fazer uma pergunta para ele. O senhor entende o que está lendo? E o eunuco respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E segundo a narrativa bíblica, Filipe foi direcionado por Deus para ter um encontro com aquele leitor bíblico que não estava entendendo a leitura e fazer a ele uma exposição partindo da passagem do livro de Isaías e chegando de fato a Jesus Cristo. Ou seja, o texto vai dizer para nós que diante de um leitor bíblico que não estava entendendo a passagem bíblica, Deus movimenta Filipe pelo seu espírito para ter um encontro com ele e ser Filipe o expositor daquele texto e explicar para ele o significado do texto, e a partir daquele texto que ele estava lendo, ele apresentou Jesus Cristo. Ou seja, Filipe, no capítulo 8, do versículo 29 ao 35, está sendo direcionado por Deus para ser o expositor bíblico na vida do eunuco. Domingo passado, eu trabalhei aqui o tema sobre o fato de sermos chamados à fidelidade. E de uma maneira muito rápida, eu quero aqui simplesmente recapitular que na mensagem que pregamos domingo passado, havia dito que a fidelidade, 1 Timóteo, capítulo 4, segundo Paulo, ele vai dizer que a fidelidade no capítulo 4 da primeira carta de Timóteo passaria pela questão da leitura pública das Escrituras, da exortação e do ensino. E trabalhamos no domingo passado a necessidade de sermos expositores das Escrituras para que possamos ser achados fiéis ao nosso Deus. Só que hoje eu quero continuar essa mensagem, mas trazendo um desdobramento em outro ponto de reflexão a partir de Atos capítulo de número 8. Percebam vocês que Filipe é direcionado por Deus para explicar a Bíblia para o leitor eunuco. Então nós podemos concluir que Filipe, ele é direcionado por Deus para ser um expositor da palavra de Deus a alguém que não estava entendendo, e a partir daquela exposição, ele teve a habilidade do Espírito para, a partir daquela leitura, apresentar Jesus como Senhor, Salvador e o Messias prometido no Antigo Testamento. Os irmãos concordam comigo que Filipe está sendo direcionado pelo Espírito, está sendo capacitado pelo Espírito, e ele está tendo ali uma capacitação do Espírito de tal forma que ele foi capaz, a partir da leitura do eunuco, apresentar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ou seja, Filipe, ele é o protótipo do fiel expositor bíblico que, a partir de uma leitura do Antigo Testamento, ele consegue apresentar Jesus. Ele tem uma leitura cristocêntrica perfeita das Escrituras Sagradas. Filipe é um cristão que manuseia corretamente a palavra de Deus. E o tema nessa noite que eu quero colocar aqui é o bom
manuseio da Bíblia. Linkando o que eu disse domingo passado, se somos chamados à fidelidade, a pergunta é: como sermos fiéis no manuseio da Bíblia? Somos chamados à fidelidade, líderes e liderados. Mas a pergunta é: se somos chamados à fidelidade, no que diz respeito ao nosso trato com as Escrituras, como podemos saber que somos fiéis? Como podemos manusear a Bíblia de maneira que possamos ser fiéis a Deus? O eunuco estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo. Ele não estava manuseando corretamente a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? O manuseio da palavra de Deus hoje necessita-se de um bom manuseio. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, só para que nós possamos aqui fazer um paralelo dos textos bíblicos, vejamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, 15. Paulo, na segunda carta a Timóteo, vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra manejar aqui, dentro desse contexto, é ter um bom domínio. Olha, o irmão César, ele maneja bem a língua inglesa. Olha, a irmã Luciana, ela maneja bem a língua espanhola. O fulano de tal maneja bem o alemão, o francês. Quando eu digo que alguém maneja bem, eu estou dizendo que a pessoa tem um bom domínio da língua inglesa, um bom domínio da língua espanhola, da língua francesa. Manejar significa, no contexto ali, ter um bom domínio. Paulo está dizendo para Timóteo com outras palavras: o bom obreiro é aquele que tem o bom domínio da palavra da verdade. O bom cristão é aquele que tem o bom domínio da palavra da verdade. O bom líder é aquele que tem o bom domínio da palavra da verdade. Então, Deus espera que sejamos a Ele fiel, e ser fiel a Deus passa pelo contexto de sermos pessoas que manejem bem a palavra da verdade. Hoje, no século 21, independente se somos líderes ou liderados, dentro da vida corporativa de uma igreja, não importa o que eu faço. Se eu sou um cristão, se eu sou um seguidor de Jesus, tenho que ser fiel. E ser fiel, estar ligado a ter o bom domínio da palavra de Deus. O tema nessa noite é o bom manuseio da Bíblia. Em outras palavras, o bom domínio da palavra de Deus. Eu acredito e estou certo que uma das maiores necessidades que o cristianismo passa em pleno século 21 é ter de fato seguidores que tenham o bom domínio da palavra de Deus, porque fazendo assim, estaremos de fato sendo fiéis a Deus. Na história do cristianismo, 2000 anos de história, o que nós podemos constatar é que, a partir do Novo Testamento, sempre houve na história da igreja, entre os grandes homens e mulheres que Deus levantou, a preocupação em preservar o evangelho de uma maneira pura, legítima e veraz. Tanto é que quem já estudou sobre a história do cristianismo sabe muito bem que homens e mulheres perderam a vida pela preservação da sã doutrina. Que homens e mulheres deram de fato, gastaram as suas vidas para que outras gerações pudessem ter o direito de acessar a mensagem de Jesus de uma maneira veraz e terem assim as suas vidas transformadas, as suas vidas regeneradas, capacitadas para a glória do nome do Senhor. E Deus espera
que enquanto a igreja aqui estiver, e enquanto o arrebatamento não acontecer, que essa preocupação em preservar a sã doutrina e transmiti-la a outras gerações, para que assim o evangelho vá sendo anunciado de geração em geração, até alcançar os confins da terra, essa é uma vontade de Deus, que foi algo claro no passado, é hoje no presente, e enquanto o mundo for mundo, a vontade de Deus será que o seu povo seja fiel e essa fidelidade se expresse no domínio correto das Escrituras Sagradas, coisa que hoje falta. Falta fidelidade, falta também, consequentemente, o bom domínio, o bom manuseio da palavra de Deus. Será que isso é importante? Se não fosse importante, Paulo não teria falado para Timóteo. E se não fosse importante o bom manuseio, Deus não teria deslocado Filipe para ir de encontro ao eunuco que estava dentro de uma carruagem, numa estrada deserta, lendo uma passagem bíblica sem entendê-la. Se isso não fosse importante para Deus, Deus não teria movimentado Filipe. E vocês leram o texto comigo. Quem movimentou Filipe em direção ao eunuco não foi o homem. Quem direcionou Filipe em direção ao eunuco foi o Espírito Santo de Deus. Porque aonde há um homem e uma mulher, alguém que abre as Escrituras com o desejo sincero de conhecer a Deus e de entendê-la, Deus vai se movimentar em prol desta pessoa, para que essa pessoa o conheça através da sua palavra. Deus é um Deus que tem o prazer de que pessoas abram as Escrituras, leiam as Escrituras e procure-o, encontrá-lo através das Escrituras. Quem faz esse exercício, quem está envolvido com esse exercício, tenha certeza que você é alguém que está caminhando em direção a Deus e está de fato agradando a Deus, porque quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nos aproximamos do próprio Deus. O amor à palavra é uma característica que a igreja precisa ter, a igreja verdadeira precisa ter a característica do amor à palavra. O amor à palavra é algo que nós precisamos de fato não perder de vista, porque o amor à palavra é que nos move em direção à vontade de Deus. O amor à palavra de Deus nos nutre, nos fortifica, nos fortalece, nos direciona, nos corrige, nos molda. Esse movimento é urgente, mas sabemos que os tempos em que nós estamos vivendo, ainda enfrentamos a questão do analfabetismo bíblico. Há ainda pessoas, tal qual o eunuco, que estão de fato não entendendo a mensagem. Alguns até leem, mas não conseguem entender. O que eu aprendo com esse texto? Uma coisa é ler o texto, outra coisa é entender o texto. A leitura tem um processo. Ler o texto e entender o texto. Primeira etapa, leia. Segunda etapa, interprete corretamente. E terceira etapa, obedeça. Como é que nós vamos manusear corretamente? Ler, interpretar corretamente e obedecer. Nem todo mundo está lendo. E nem todo mundo que está lendo está interpretando corretamente. E nem todo mundo que está lendo e interpretando corretamente está obedecendo. Então, são 3 desafios. Primeiro, ler. Já é um desafio. Qual é o segundo desafio? Interpretar corretamente o que eu estou lendo. Porque passa por uma questão do analfabetismo funcional. Existe de fato o analfabetismo funcional. O que vem a ser é isso. Um analfabeto funcional não é alguém que não sabe fazer a junção. Ele lê, mas ele não consegue interpretar. Analfabeto funcional. Ele lê, ele escreve. Só que se você der um texto para ele, pega esse texto aqui, interpreta para mim. Quem faz prova aqui sabe muito bem disso, né? Tem um texto enunciado e aí você tem que de fato fazer a interpretação.
Por que se coloca enunciado numa prova? A pessoa tem que ler o enunciado e fazer uma interpretação Aí coloca lá 4, 5 alternativas, né? De pegadinha lá. Por que se faz isso? Quem presta a prova sabe muito bem disso. Porque quando a gente vai prestar a prova, tem um enunciado e algumas alternativas para a gente enumerar. O que se pede? Que você leia aquilo ali, interprete corretamente e marque o X corretamente. Todo mundo que faz a prova, lê o enunciado. Todo mundo acerta? Porque ler é uma coisa, interpretar corretamente é outra. A Bíblia é a mesma coisa. Leitura, interpretação correta e obediência. O processo do eunuco aqui era o quê? Ele estava lendo, ele estava na primeira etapa, lendo para tentar entender, não estava conseguindo. Deus falou com Filipe, Filipe, tem alguém lendo, mas não está entendendo. Como eu me preocupo com a boa interpretação, como eu sou um Deus que quero que o meu povo leia a minha palavra corretamente, interprete corretamente, manuseie corretamente, Filipe, sai daqui, vai para ali, porque lá tem um homem que está lendo a minha palavra, vai lá e explica para ele. Deus tem preocupação do manuseio correto, da interpretação correta. A má interpretação da Bíblia gera heresias. Existe uma urgência em se manusear a Bíblia corretamente, porque a má interpretação da Bíblia gera heresias, e as heresias é um perigo na vida da igreja. 2000 anos de história, as heresias sempre se fizeram presente na história do cristianismo. Por quê? Porque sempre na história do cristianismo, dentro desses 2000 anos, sempre houve pessoas que leram e interpretaram de maneira incorreta. E por que você está pregando isso essa noite, pregador? Porque a mesma necessidade continua para nós no século 21. Nós precisamos ter a leitura e a interpretação correta do texto. E vocês sabiam que, para isso, nós precisamos de espiritualidade? Dependência do Espírito. Porque quem capacita é o Espírito. O que eu estou falando aqui entre leitura, interpretação correta e obediência passa por uma relação com o Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ter, de fato, a espiritualidade e a consciência de que ela depende do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que ler, interpretar corretamente e obedecer. Eu não vou conseguir essas 3 etapas de maneira excelente sem uma vida com o Espírito. Isso demanda também oração. Isso demanda também jejum. Nós precisamos nos preocupar com o bom manuseio das Escrituras Sagradas. Nós estamos vendo ao nosso redor muitas coisas que estão acontecendo, e uma das razões é a má interpretação do texto bíblico. Aprendemos essa tarde sobre a questão da necessidade da fidelidade doutrinária. Não haverá fidelidade doutrinária sem uma interpretação correta das Escrituras Sagradas. Não haverá como uma igreja se manter fiel doutrinariamente se ela não tiver essa preocupação e responsabilidade do manuseio. Se ela não tiver essa habilidade do Espírito que Deus deu a Filipe de ser o expositor do texto ao eunuco. Ele explicou e apresentou Jesus. O eunuco aceitou Jesus e foi batizado nas águas. Uma alma se rendeu a Jesus. Houve festa no céu. Para que alguém venha se salvar, precisa-se ter uma pregação, e não é qualquer pregação, é uma pregação bíblica, cristocêntrica, fiel. E para isso, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Deus conta nessa noite com uma igreja fiel, que prega o evangelho com fidelidade, porque quando o evangelho for pregado com fidelidade, vidas serão alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. E é muito interessante, somos pentecostais, sim ou não? Somos pentecostais. E o movimento pentecostal hoje, em pleno século 21, o movimento pentecostal se preocupa sim com a boa interpretação bíblica.
Nós não somos uma igreja pentecostal descuidada ou relapsa no que diz respeito ao bom manuseio da palavra de Deus. Se não fosse assim, nós não teríamos escola bíblica dominical. Se não fosse assim, nós não teríamos culto de doutrina. O movimento pentecostal hoje, há sim o verdadeiro pentecostalismo. Há sim uma preocupação no manuseio correto. Há sim uma preocupação de que pessoas, tal qual Filipe, sejam usadas por Deus na exposição para alcançar outros. Mas isso passa por um processo também de aprendizado. Escola bíblica dominical, culto de doutrina, núcleo teológico, faculdade de teologia. O que nós aprendemos hoje, nessa tarde? Qual será o antídoto contra a teologia progressista? O antídoto será um púlpito que tenha um ensino sólido das Escrituras e uma teologia sadia. Não haverá teologia sadia e não haverá ensino sólido num púlpito onde a interpretação bíblica não é correta, não é veraz. Aprendemos também nessa tarde que, ao ler o texto, eu preciso de fato entender que eu, como leitor, preciso respeitar aquilo que o autor quis dizer. Então deixa eu começar a exemplificar para os nossos dias. Como é que hoje, em 2026, eu sei que eu estou interpretando corretamente a palavra de Deus e manuseando corretamente? Você quer saber se você está manuseando corretamente? Não leia a Bíblia sem respeitar a intenção do autor. A intenção do autor bíblico tem que ser respeitada na leitura. Está lendo a Bíblia? Faça a pergunta: quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu? A Bíblia não é roleta russa, onde eu abro um texto aleatoriamente, leio e saio falando. Eu já vivi essa experiência no início da minha fé e eu vi muita gente fazer isso. Abre aqui, vamos ver o que está dizendo. Talvez você que me ouve também já passou por isso, só que nós amadurecemos. Hoje, o bom manuseio não é dessa maneira. Uma leitura aleatória, espiritualizante, onde eu abro um texto. E se cair em textos difíceis, como é que fica? Não tem textos difíceis na Bíblia? Será que na Bíblia não tem passagens difíceis de entender? E se eu abrir aleatoriamente e cair num texto difícil de entender? Por exemplo, se tua mão direita se escandalizar, arranca e lança fora, porque é melhor entrar no céu com uma mão só do que com as duas ser lançada no inferno. Se teu olho te escandalizar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois ser lançado no inferno. E se cair nessa passagem, o que você vai fazer? Ô Senhor, fala comigo aqui, Jesus, agora, em nome de Jesus, amém. Se teu olho direito te escandalizar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu com um olho só, caolho, do que com os dois ser lançado no inferno. Aí você passou na rua, olhou para o que não era para olhar, cobiçou o que não tinha que cobiçar, o teu olho é mau, você sabe disso, e agora, você vai arrancar? Porque tem crente com o olho mau, olhando o que não é para olhar. E aí? Passou o domingo inteiro olhando o que não era para olhar. Aí chegou no culto hoje. Ô Senhor, meu Deus do céu, me dá uma palavra aqui. Aí abre um texto desse aqui, meu Deus. Teu olho é mau. E agora, o que você faz? A Bíblia está mandando você arrancar? Então percebam, existem passagens difíceis de interpretar que nós precisamos de espiritualidade. Não é assim, de uma maneira aleatória, espiritualizante. Nós precisamos então entender o quê? Peraí, quem escreveu? Para quem escreveu? E por que ele escreveu?
Respeitar o que o autor quis dizer. Tem igreja por aí, irmãos, proibindo coisas que a Bíblia não proíbe. Por quê? Está interpretando mal o texto. Você conhece igreja que está proibindo coisas que você fala, meu Deus, mas será que isso é a Bíblia? Quando você vai ver, eu não vou entrar aqui em pormenores, que eu não quero expor ninguém, mas tem igreja proibindo o que a Bíblia não proíbe. E tem igreja aprovando o que a Bíblia não aprova. Sabe o que é isso? Má interpretação da Bíblia. Está cheio. Sem pormenores aqui, para a gente de fato não ser agressivo, e como nós vivemos um tempo muito difícil, onde a liberdade de expressão até mesmo está sendo mal interpretada, eu não quero entrar em pormenores, mas o fato é que tem igrejas por aí proibindo o que não é para proibir, que a Bíblia não proíbe, liberando o que a Bíblia não libera. Por que está acontecendo isso, irmão Givanildo? Porque estão interpretando incorretamente a palavra de Deus. É o mau manuseio das Escrituras. A igreja fiel manuseia corretamente, não incorretamente. Na história do cristianismo, nós percebemos, por exemplo, a importância da reforma protestante. Qual foi a importância da reforma protestante? Ô, irmão Givanildo, mas eu sou pentecostal. O que é que tem a ver o movimento pentecostal com o protestantismo? Há uma relação histórica. A que eu quero destacar aqui é que o protestantismo, a reforma protestante, trouxe a ideia de que a Bíblia possui autoridade máxima e o pentecostalismo olha para a Bíblia com essa visão. A Bíblia é a autoridade máxima. Só que quando a gente vai estudar sobre o protestantismo, o que a gente aprende ali? O desenvolvimento do conceito de que a Bíblia ela é a autoridade máxima, é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada, trouxe para eles uma preocupação. Qual é? A Bíblia, escrita em hebraico, aramaico e grego, em idiomas em que nem todo mundo fala, teve que ser traduzida. A reforma protestante, através dos reformadores, pegaram o texto sagrado que está no hebraico, no aramaico e no grego e traduziram para o alemão, para o inglês e para todas as outras línguas que a Bíblia está pronta. A pergunta é, por que houve esse processo de tradução bíblica? Os reformadores se preocuparam em traduzir a Bíblia porque nem todo mundo conhece as línguas originais. E eles tinham uma preocupação de fazer com que o maior número de pessoas tivesse contato com o texto bíblico para fazer a leitura do texto bíblico e ter um encontro com Deus. Essa era a preocupação. Então a tradução bíblica é um esforço missionário para levar as pessoas a ter um contato com a Bíblia. Só que aí, o que acontece? Historicamente falando, depois que os tradutores traduziram a Bíblia, houve agora uma segunda questão. Bem, nós pegamos a Bíblia do original e traduzimos agora para o alemão, para o francês. Agora o francês que vai ler, o alemão que vai ler, o inglês que vai ler, o brasileiro que vai ler, ele está lendo na língua dele, mas existe o processo de interpretação. Portanto, todo processo de interpretação está atrelado a um método. E nem todo método é correto. É como eu estou falando aqui, eu não posso chegar aqui, o irmão César, vem aqui pregar a palavra de Deus. Você dá a palavra aqui. Esse não é um método que um pregador deve adotar. Abrir aleatoriamente e sair falando aquilo que ele pensa que tem que falar. Esse não é o método correto de se fazer uma pregação, de se assumir uma postura de pregador. Toda interpretação tem uma questão de método. A partir do momento que a Bíblia foi traduzida, teve que agora se desenvolver a questão de como interpretar. Vocês concordam que com a tradução da Bíblia, todo mundo tinha uma Bíblia na mão? Livre exame. Por que eles traduziram? A irmã Cristina precisa ter a Bíblia para ler. O irmão César precisa ter a Bíblia para ler. A Luciana precisa ter a Bíblia para ler. A preocupação deles é que as pessoas, o maior número possível, tivessem uma Bíblia na mão para ler. Tá, mas agora eu estou lendo. A pergunta é, e agora, como eu interpreto? Eles tiveram que criar a metodologia. É todo método de interpretação que cabe? Não. O leitor é senhor do texto? Não. Livre exame é o direito que as pessoas têm de ler a Bíblia. Livre interpretação
é a ideia de que quem lê pode chegar a qualquer conclusão. Nós não concordamos com isso. O movimento pentecostal concorda que todo mundo tem que ter uma Bíblia, tem que ler a Bíblia. Todo mundo tem o direito ao livre exame. Mas nós não concordamos com a livre interpretação. Uma vez que o Lindomar está com a Bíblia na mão, que a Eliane está com a Bíblia na mão, eles podem ler de qualquer jeito, em qualquer lugar e chegar a qualquer conclusão. Nós não concordamos com isso. Livre exame não é livre interpretar. Então, já que é assim, nós temos que ter de fato o método de interpretação. Qual é ele? Respeite a intenção do autor. Vocês concordam comigo que se Filipe não vai até o eunuco, qual seria a conclusão do eunuco sobre o livro de Isaías? Ele teria chegado à compreensão de Jesus? Se Filipe não vai até o eunuco, ele teria conhecido Jesus naquele dia, teria se batizado nas águas? Por quê? Porque ele não teria interpretado correta. Então que Deus nos ajude, irmãos, a manusearmos corretamente a palavra de Deus. E para isso, nós precisamos ler e interpretar corretamente. E interpretar corretamente passa-se pelo método correto. E o método correto, de uma maneira simplificada aqui nessa noite, é: quando estiver lendo a Bíblia, respeite a intenção do autor bíblico. Quem escreveu, por que escreveu e para quem ele escreveu. A partir desse exercício, aí nós vamos aplicar para a nossa vida. Se nós não fizermos assim, nós corremos o risco de cairmos na cilada da teologia progrê, aonde o leitor é senhor do... E se o leitor for senhor do texto, qualquer verdade é verdade. A irmã Cristina nos trouxe aqui algumas definições. Ela falou que tem aí algumas pessoas que trabalham com ela, que tem algumas definições sobre Jesus que são definições equivocadas. E pessoas que se dizem cristãs. Mas espera aí, como é que uma pessoa que se diz cristã tem um conceito tão equivocado de Jesus? São pessoas que estão tendo uma má interpretação do texto. Isso pode acontecer com você? Pode. Comigo? Também. Então são pessoas que, lamentavelmente, e aí o que eu falei aqui, para quem não estava aqui, eu vou repetir. Quando a minha leitura do texto é uma leitura equivocada, quando a minha interpretação é uma má interpretação, isso vai gerar para mim uma carnalidade e não espiritualidade. Vai gerar na minha vida imaturidade e não maturidade. Nem todo cristão é maduro na fé. Nem todo cristão é espiritual. Muitos cristãos são imaturos e eles são carnais. Sabe por quê? Porque falta a ele ou a ela uma relação com a palavra de... Quem transforma? A palavra. Quem tem o poder de nos exortar, de nos edificar e nos consolar? A palavra de... Então tudo passa pelo nosso contato com as Escrituras. Maturidade ou imaturidade? Espiritualidade ou carnal e cristianismo ou religioso e... Tudo passa pelo contato com as Escrituras, sabe? Então que Deus nos ajude, irmãos, a manusearmos corretamente. Se a gente fizer assim, nós estamos cumprindo o nosso papel de fidelidade a Deus. Uma igreja fiel manuseia corretamente. Um obreiro fiel manuseia corretamente. Uma irmã fiel manuseia corretamente. Um irmão fiel manuseia corretamente. Agora, para me fechar, pregador, você está falando então que precisamos ter esse manuseio.
Independente se prego, se eu não prego, se eu sou líder, se eu sou liderado. Quais são as vias? Estudo. Escola dominical. Culto de doutrina. A boa interpretação também não vai cair do céu. Eu também tenho a minha parte, que é o estudo. Eu não vou entrar aqui em pormenores, não é esse o caso. Tá? Quais são os métodos de interpretação? Existem alguns métodos de interpretação, historicamente falando, que foram desenvolvidos. O método alegórico, o método histórico-crítico, o método histórico-gramatical, o método da narrativa, enfim, existem alguns métodos que foram desenvolvidos historicamente. Qual é o melhor método? É um outro assunto, mas existem bons métodos e existem também métodos que não são bons. Mas tudo isso passa por um processo de estudo. Crente pentecostal é o povo da Bíblia. Tem que gostar de estudar. Uma igreja que ama a Bíblia, estuda a Bíblia. Ou a gente vai ficar só de campanha? Ou a gente vai ficar só de festividade? A pergunta é, só campanha e festividade vai nos trazer esse manuseio correto? Lindomar até fez um negócio que ele passou nos lugares aí que era só campanha, né, Lindomar? Lindomar passou nos lugares difíceis, irmãos, era tudo dinheiro, né? Dinheiro, campanha tanto, né? Era difícil. Aprendeu o que da Bíblia? O salário, ó, como diz, olha o tamanho da régua. Mas passou no lugar, irmãos, que ele desembolsou, né? Deus tem dado prosperidade ao nosso irmão Lindomar, que Deus continue assim. Ele foi só desembolsando. Chegou uma hora que ele falou, Deus, eu saio daqui, eu vou falir. Por quê? Porque, irmãos, a prioridade lá onde ele passou, não era de fato o manuseio da Bíblia, era de fato extrair, né? Extrai, né? Extrai da ovelha. Ela não era preparar a ovelha, engordar a ovelha, emagrece a ovelha, tira o lã da ovelha, né? E você saiu de lá, ela fechou? Não, continua aberta, né? E continua aí prosperando a nível Brasil, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. O evangelho não é barganha. A igreja de Cristo não é empresa. E aqui não é lugar de extorquir, de manipular. Aqui é lugar de formar, de discipular, de instruir, de preparar e de enviar. Eu estou orando. Deus, eu preciso enviar alguns irmãos aqui, tirar do meu lado, mandar ir para longe de mim. Fazer missões. Eu tenho orado esse Senhor, levanta, ele tem que sofrer que nem eu. Só eu sofro, ele fica só assistindo, ele tem que sofrer também. Levanta ele, Senhor. Manda para a Coreia do Norte. Manda para a África, Senhor. Arábia Saudita, Afeganistão, Transjordânia, Síria, Irã, Iraque. Manda, Senhor. Faixa de Gaza, Jesus. Porque tem um monte de crente aí pulando num pé só, irmão. Ele pula num pé só. Pula lá na faixa de Gaza, pelo amor de Deus, fala de Jesus. Lá no Irã, no Iraque, tá cheio de Deus, vai lá, fala de Jesus e morre. Vai logo para perto de Jesus. Porque quem é cheio de Jesus quer até perto dele, irmãos. Sim ou não? Eu já conheci alguns crentes, Jesus é meu tudo, meu amigo, meu general, meu papai, meu paizinho. Você fica olhando, Senhor Jesus, que termo tão carinhoso, e nada errado, tá, irmãos? Aí fala de papai, meu paizinho, né? Aí o papai pede, ô filho, levanta aí 3 horas da manhã no frio, fala comigo. Não, papai, hoje não.
Senhor, meu pai, meu paizinho, mas eu não estou disposto a passar frio para falar com o Senhor. Quando amanhecer, que tiver sol, eu falo com o Senhor, agora não. Papai, paizinho, quem olha pensa que é um filho tão grato, né? Tão obediente. Aí o papai pede uma coisa, coitado do papai. Ai, meu papai, te amo, meu paizinho. Mas não enfrenta o frio para falar com o papai, não. Eu tenho meu filho aqui, de vez em quando, filho, vai fazer isso para mim, né? Eu te amo, filho, e também te amo, pai. Aí ele retruca, você não falou que me ama? Vai e faz o que eu estou te mandando. Aí lá vai ele, meio marchando, meio sem graça, mas vai. Não falou que ama o pai? Quem ama o pai obedece o pai. Aí você, crente, ai meu papai, quem ama o pai, obedece o pai. Ou estou errado? Ah, meu papai, meu paizinho, amém, ele é seu pai mesmo, é seu paizinho, ele te ama demais, ele quer ser íntimo teu, seu amigo, andar contigo, mas você também tem que estar disposto a fazer a vontade do papai, no calor, no frio, de madrugada, de dia, da tarde, à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, 2026, 2027, porque senão, irmãos, fica uma fala um pouco incoerente, não é? Manuseio correto. Como é que a gente vai conseguir agradar o Pai? Manuseio corretamente. Olha só o que o nosso Pai diz, Luciano, o nosso Papai do céu. Ele diz assim, né? Ai de vós, quando todos falarem bem de vocês. Porque foi assim que aconteceu com os falsos profetas no Antigo Testamento. E por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ai de vós. Irmãos, quando Jesus fala para nós, ai de vós, irmãos, que Deus nos guarde. Ele tem que dizer para nós, vinde bendito. Ele não pode falar, ai de você. Jesus falou isso, irmã Maria, lá atrás. Mas vocês me chamam Senhor, Senhor. Se eu sou Senhor de vocês, por que vocês não fazem o que eu mando? Eu não sou Senhor, está falando que eu sou Senhor. Faz o que eu mando. E outra coisa, se todo mundo ficar falando bem de vocês, toma cuidado, porque os falsos profetas eram assim. Eles eram queridos de todos. Sabe por que os falsos profetas eram queridos de todos no Antigo Testamento? Porque os falsos profetas no Antigo Testamento não combatiam o erro. E quem não combate o erro, não arruma problema. Quem não combate o erro, nunca vai ser chamado de chato, de santão. Agora, quem combate o erro, às vezes vai ser chamado de chato, de santão, mas Jesus foi o que ele fez. Quando Jesus viu o erro, Jesus ia lá e combatia. Esse é o princípio bíblico. Nós temos que ser igual Jesus é um exemplo de alguém que manuseava bem o Antigo Testamento. Tanto é que ele vai dizer com muita ousadia, olha, o fariseu, os saduceus, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Em outras palavras, eu vim fazer o que vocês não fazem. Em outras palavras, eu vim manusear corretamente a lei de maneira que vocês não fazem. Jesus manuseava corretamente a palavra de Deus. A prova maior, Gel, sabe qual é? Mateus capítulo 4. Jesus sendo tentado no deserto, se ele não tivesse um bom manuseio da Bíblia, como é que ele tinha vencido aquela tentação ali? Porque o diabo começou a combater ele com um monte de texto bíblico, mas está escrito. Mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. O diabo lançava um texto, ele refutava contra o texto. O diabo dava um texto, ele refutava com outro. O que é isso? Alguém que manuseia corretamente. Jesus é um exemplo de manuseio. Ele manuseou corretamente o Antigo Testamento. A Bíblia de Jesus era a Septuaginta. Ele manuseou corretamente a Septuaginta. Ele cumpriu a Septuaginta. Ele fez o que os fariseus e os saduceus não faziam. Manuseou corretamente.
Aí vem os apóstolos na mesma dimensão de Jesus, manuseando corretamente, se colocando como pregadores, como expositores. Vem Filipe, que não é um apóstolo, também sendo direcionado por Deus para ir ao eunuco e fazer a exposição correta do texto bíblico. Então, é isso que Deus espera de nós. Manuseemos. Tenhamos o domínio. Tenhamos o conhecimento. Porque fazendo assim, nós estaremos cumprindo a nossa chamada de fidelidade. Fecho, aconselhando a vocês, manuseiem corretamente. Leiam, interpretem corretamente e obedeçam. Ame a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Porque fazendo assim, com humildade, com fé, com coragem e perseverança, com certeza chegaremos ao céu. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos nessa noite sermos achados por Deus fiéis e fazendo o nosso papel, manuseando corretamente a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na sua presença. Abençoe essa igreja que aqui se reuniu, que o Senhor possa levar em paz, assim como o Senhor trouxe. Abençoa a semana, Senhor, as decisões, ó Deus, tudo aquilo que está diante de Ti em oração, que o Senhor tome a frente, abençoe, guie, direcione, providencie, faça aquilo, Senhor, que lhe apraz para a glória do Teu nome. Então, somente, ó Deus, que o Teu Espírito continue nos capacitando, nos guiando, nos ajudando. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua capacitação, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por esse momento que estivemos nesse dia, Deus, de reunião, de confraternização, de aprendizado para a glória do Teu nome, Senhor. É o que eu te peço, certo do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Uma ótima semana em nome de Jesus. I just wanna